Me responde rápido. O aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração muscular são características físicas de qual alternativa? A. Um acidente vascular cerebral, ou derrame. B. Um infarto. C. Um ataque epiléptico. Ou D. Assistir meia hora de Felipe Neto. O tempo acabou e a resposta certa é... o medo. Existem milhares de diferentes maneiras de instigar o medo em alguém, mas definitivamente a mais estranha é se dedicar por um tempo da sua vida para criar uma mídia focada no terror, de modo em que pessoas ao redor do mundo optem por vontade própria pagarem para assistir ou experienciá-las. Olha, a gente tem que concordar que, de uma perspectiva primitiva, pagar para levar susto é extremamente estranho. Por quê? Por que a gente gosta disso? Porque somos atraídos por experiências assustadoras e dispostos a até pagar por elas. Filmes, jogos de terror muitas vezes o fazem pensar sobre a morte, de uma forma triste ou nojenta. E mesmo assim, ainda assim é maravilhoso de assistir, jogar ou até celebrar. O filme It, a Coisa, a adaptação do colossal romance de Stephen King, teve simplesmente 700 milhões de dólares na sua bilheteria. Em outras palavras, a gente tem um exército de malucos correndo para sentir medo e levar susto. O fato é que, mesmo sendo falsas, essas experiências podem desencadear uma reação de luta ou de fuga muito real. Abre aspas, o cérebro nem sempre distingue entre fantasia e realidade de forma completamente eficaz, disse a Krista Jordan, PhD, psicóloga clínica do Texas. Por exemplo, peça a alguém para descrever como morder um limão. Se a pessoa descrever bem, suas glândulas salivares serão ativadas. Fecha aspas. Seu corpo entra em modo de luta e fuga e se inunda de adrenalina e outras substâncias químicas cerebrais, que induzem a euforia, como a endorfina e a dopamina. Todas essas substâncias fluem pelo seu corpo e faz você sentir que pode enfrentar o mundo. Ou o Pennywise. E é por isso que eu vou listar aqui, definitivamente, os mais assustadores jogos de terror já lançados na face dessa terra toda. Ou não, sei lá, a lista é minha. Em 10º lugar, Amnesia: The Dark Descent. Na verdade é Descent, eu errei a pronúncia e eu continuo falando errado. Amnesia: The Dark Descent é um jogo de terror psicológico desenvolvido pela Frictional Games e lançado em 2010. É amplamente considerado um marco no gênero de terror, conhecido por sua atmosfera assustadora e imersiva, bem como sua abordagem inovadora ao gameplay. O jogo se passa no século XIX e coloca os jogadores no papel de Daniel, um homem que acorda em um castelo sombrio e misterioso, sem nenhuma lembrança de quem ele é ou como ele chegou lá. Amnésia. Enfim, ele encontra uma nota escrita por ele mesmo, explicando que ele apagou sua própria memória e que precisa descer até as profundezas do castelo para encontrar e assassinar um ser conhecido como Alexander. Enquanto explora o castelo, Daniel enfrenta enigmas desafiadores e perigos sobrenaturais. No entanto, o jogo é projetado de forma a limitar as habilidades de combate do jogador, tornando-o mais vulnerável e dependente a se esconder e evitar inimigos, ao invés de enfrentá-los diretamente. A jogabilidade enfatiza a furtividade, a resolução de puzzles e a exploração do ambiente. O principal elemento que contribuiu para o terror em Amnesia: The Dark Descent é a mecânica de sanidade do personagem. À medida que Daniel testemunha eventos assustadores ou fica no escuro por muito tempo, a sua sanidade começa a diminuir, resultando em distorções visuais, alucinações e um aumento na agitação do personagem. Para restaurar a sanidade, os jogadores devem permanecer em áreas bem iluminadas ou utilizar itens especiais. Devido ao seu sucesso, Amnesia: The Dark Descent gerou uma sequência chamada Amnesia: A Machine for Pigs de 2013 e um jogo spin-off chamado Amnesia: Just Time. Recentemente foi lançado o The Bunker, que até então na Steam tá com reviews muito positivas.
Em nono lugar, Five Nights at Freddy's. Eu não preciso falar muito, né? O jogo indie de terror mais bem sucedido, criado por Scott Calton, sendo considerado... não vou falar desse jogo. Em oitavo lugar, Until Dawn. Until Dawn é um jogo de aventura e terror interativo, desenvolvido pela Supermassive Games e lançado em 2015, exclusivamente para PlayStation 4. O jogo se passa em uma montanha isolada, onde um grupo de 8 jovens retorna após um trágico evento ocorrido um ano antes. O jogador assume o controle de cada um dos 8 personagens da trama ao longo do jogo, tomando decisões que influenciam o desenrolar da história e o destino dos protagonistas. As escolhas têm consequências significativas e podem levar a diferentes finais. O jogo foi um sucesso comercial e cativou os fãs de jogos de terror e narrativas interativas. A sua ênfase na tomada de decisões e consequências, juntamente com a sua história intrigante e personagens bem desenvolvidos, o tornaram uma experiência única e envolvente para os jogadores. Until Dawn coloca nas suas mãos a possibilidade de criar um filme da sessão da tarde, onde tudo acaba bem, ou um filme de terror trágico, onde o elenco todo morre. Se você for o Alan. Em sétimo lugar, The Evil Within, um jogo de terror de sobrevivência desenvolvido pela Tango Gameworks. O jogo segue o detetive Sebastian Castellanos em um mundo distorcido cheio de criaturas horripilantes. Com combate desafiador e quebra-cabeças complexos, os jogadores devem lutar pela sobrevivência enquanto desvendam os mistérios por trás dos eventos perturbadores. O jogo recebeu elogios por sua atmosfera intensa, jogabilidade envolvente e narrativa intrigante. É uma escolha popular para os fãs de jogos de terror. Em sexto lugar, The Last of Us? Acho que colocaram. Em quinto lugar, Silent Hill 2. Lembrado como o avô dos survival horrors, a famosa franquia tem um favorito. Silent Hill 2 é um jogo de terror psicológico desenvolvido pela equipe interna da Konami, a Team Silent, e lançado em 2001 para a PlayStation 2. O jogo foi aclamado pela crítica e considerado simplesmente um marco no gênero. A equipe tinha a visão de criar uma experiência de terror mais profunda, com uma narrativa mais complexa e temas mais sombrios. Trabalharam no desenvolvimento de uma história que explorava temas como culpa, redenção e repressão sexual. Recebeu elogios generalizados por sua narrativa, atmosfera sombria, trilha sonora arrepiante e o que mais me instiga, o simbolismo complexo. O jogo é conhecido por sua abordagem psicológica do horror, explorando os medos e os traumas internos dos personagens de uma forma perturbadora. Ao longo dos anos, Silent Hill 2 ganhou o status de cult e é considerado um dos melhores jogos de terror já feitos. A sua influência no gênero é evidente, e muitos consideram o jogo como um exemplo brilhante de como contar uma história de terror profundamente impactante nos videogames. Bicho, ao longo do vídeo a minha voz vai sumindo, cara. Que é isso? Em quarto lugar, Alien Isolation. Alien Isolation é um belo exemplo de um filme popular adaptado com sucesso para os jogos. Embora existam vários, nenhum é tão eficaz e imersivo quanto esse. Lançado em 2014, desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela SEGA, o jogo foi inspirado no universo da franquia cinematográfica Alien, que se passa no ano de 2137, 15 anos após os eventos do filme original, e segue a personagem Amanda Ripley, filha da protagonista Ellen Ripley, em sua busca pela verdade sobre o desaparecimento da sua mãe. A jogabilidade de Alien Isolation é centrada na exploração, resolução de puzzle e na interação com o ambiente. Os jogadores precisam vasculhar a estação em busca de recursos, ferramentas e até informações para progredir na história. Que idiota. Em terceiro lugar, Dead Space. Com o remake lançado no final de janeiro, ele se tornou um tópico recentemente, e por boas razões. Recentemente não, né? Já faz um tempo. O jogo de terror e ficção científica lançado pela primeira vez em 2008, desenvolvido pela Visceral Games e publicada pela Electronic Arts, a série é conhecida por sua atmosfera sombria, jogabilidade intensa e elementos de body horror, o horror corporal. O jogo original, intitulado só como Dead Space, se passa no século 26 e segue o engenheiro Isaac Clarke, que é enviado para investigar a nave espacial Ishimura, que perdeu contato com a Terra. Ao chegar na nave, Isaac descobre que ela foi invadida por criaturas alienígenas grotescas e conhecidas como necromorfos, que se alimentam dos corpos dos tripulantes e os transformam no seu pior pesadelo.
A jogabilidade de Dead Space é focada na ação em terceira pessoa, mas com uma abordagem única chamada de desmembramento estratégico. Ao invés de apenas mirar na cabeça das criaturas, os jogadores são incentivados, ou forçados, a atacar os membros e partes mais vulneráveis dos necromorfos. Além disso, o jogo apresenta uma variedade de armas futuristas, ferramentas de engenharia e habilidades especiais, permitindo que os jogadores enfrentem os inimigos de maneiras criativas. O jogo também é conhecido por sua atmosfera opressora e assustadora. A nave Ishimura está mergulhada na escuridão, então os jogadores precisam usar uma lanterna para iluminar o caminho e revelar as ameaças. O som desempenha um papel muito importante na criação da tensão, com ruídos estranhos e sussurros ecoando pelos corredores vazios da nave. Além disso, a história do jogo é explorada por meios de registros de áudio e hologramas, adicionando uma camada de mistério e intriga. A série Dead Space recebeu a aclamação da crítica, tá certo isso? A série Dead Space recebeu a aclamação da crítica e conquistou uma base de fãs dedicada. Seu sucesso levou ao lançamento de duas sequências, Dead Space 2 em 2011, Dead Space 3 em 2003. Em 2013 errei tudo, que expandiram ainda mais a história e a jogabilidade. Em segundo lugar, Outlast. Outlast é um jogo de terror de sobrevivência desenvolvido pela Red Barrels e lançado em 2013. No jogo, os jogadores assumem o papel de Miles Upshur, um jornalista investigativo que recebe uma dica anônima sobre atividades suspeitas em um manicômio abandonado. Só o cenário perfeito para um jogo de terror, sem nem como ele não percebe. Um manicômio conhecido como Mount Massive Asylum. Apenas com uma câmera de visão noturna, Miles decide investigar o local para expor a verdade. Ao adentrar no asilo, Miles descobre que está cercado por pacientes perturbados por uma presença ameaçadora, chamada de The Wall Rider. O jogo utiliza uma mecânica de sem combate, onde Miles não possui armas e deve confiar em suas habilidades de correr. Além disso, a câmera de visão noturna é uma ferramenta crucial para explorar áreas escuras e revelar segredos ocultos. A narrativa de Outlast explora temas como corrupção, a violência e a natureza da loucura. Conforme Miles se aprofunda na investigação, ele descobre experimentos cruéis e segredos obscuros envolvendo os pacientes do próprio asilo. A história é contada por meios de documentos, gravações e encontros com personagens perturbados. Devido ao seu sucesso, Outlast gerou uma expansão chamada Outlast Whistleblower, de 2014, uma sequência completa intitulada Outlast 2, de 2017, e o mais novo jogo Outlast Trials, lançado recentemente, que tem uma proposta um pouco diferente dos seus antecessores. O jogo mantém a sua atmosfera intensa e a jogabilidade desafiadora do universo. Outlast deixou uma marca significativa no gênero de jogos de terror. Em primeiro lugar, primeiro eu quero me desculpar por fazer isso, por causar gatilhos de um trauma, ou até por, trapacear, já que nem o jogo completo ele é. PT. Ou a demo jogável de Silent Hills. Foi mal. Eu sei que absolutamente todo mundo sabe dele, sabe o que aconteceu com ele, mas... qual foi? Ele ainda merece estar numa... Playable Teaser foi um jogo de terror em primeira pessoa, desenvolvido pela Kojima Productions e dirigido pelo Hideo Kojima. Foi anunciado em 2014 como uma demonstração interativa. O PT colocava os jogadores no controle de um personagem anônimo, que acorda em uma casa assombrada e precisa explorá-la para descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que ocorrem lá. O jogo apresenta uma jogabilidade em primeira pessoa, onde os jogadores podem andar, examinar objetos e interagir com o ambiente. O jogo fazia uso de elementos visuais e sonoros intensos para criar uma sensação de medo constante e opressão. O uso de corredores escuros, portas que se abriam sozinhas, barulhos inexplicáveis e aparições assustadoras contribuíam para uma experiência extremamente perturbadora. Se você não tem a demo da época, infelizmente você nunca mais vai poder jogar, já que a mesma foi dizimada da terra. Pois é, o vídeo vai acabar triste desse jeito. Mas não tão triste quanto você, que tá prestes a perceber que tem alguém atrás de você. Não vira pra trás, não olha pra trás. Se você virar, ele... Oi, eu sou o Gabi, Dead Gabi, e esse foi o final do vídeo.
Eu tô aqui depois da edição pra dizer, cara, muito obrigado mesmo. Eu não esperava nada que foi do primeiro vídeo. Mesmo, muito obrigado por tudo. E eu nem sei como deu certo. Eu realmente não sei ainda. Eu tô sem voz. Mesmo na edição ainda tô sem voz. Mas eu queria só agradecer mesmo. E pô, sei lá, foi mal mesmo por entregar um vídeo tão simples assim. Não que simples, mas não tão complexo quanto o Vingança, que o Vingança foi bizarro de fazer. Eu acho que é isso.